Muito bem, estamos de volta, pessoal. E agora é aquele momento daquele bate-bola, jogo rápido. Vamos sanar todas as dúvidas, professor. Professor, tem umas coisinhas aí que eu não entendi. Don't worry. Vamos rever. Daqui a pouco, assim que eu terminar, vou deixar vocês fazendo as atividades, aí eu volto pra gente corrigir, tá bom? Meu diretor, joga na tela aí pra nós. Aula 37.2. E o que nós vamos ver na aula 37.2, professor? Vamos rever o que são infecções sexualmente transmissíveis e quais são os métodos para evitar que você fique grávida. Oh, Senhor! Então aqui, pessoal, vamos aqui, ó. Primeiramente, professor, oi. O que são infecções sexualmente transmissíveis? Pessoal, tem uma diferença de DST para IST. A terminologia infecção sexualmente transmissível foi substituída à expressão da doença. Por quê? Porque durante o processo de transmissão pode não ter o quê? Sintomas. Então, entre as doenças, né, que a gente fala doenças, pode ter doença. O que é doença? Doença é quando você está visivelmente apresentando sintoma totalmente diferente do processo fisiológico normal. Professor, oi, me fala um processo fisiológico normal, anormal. Aumento da sua temperatura. Qual é o processo fisiológico da temperatura? 37,5. Se aumentou a sua temperatura, é um sintoma de algo que você contraiu e está sinalizando. Febrilmente. Pode ser advindo a uma infecção de um vírus, infecção de uma bactéria. Pode ser, né, essa infecção intestinal, infecção cefálica, que dá dor de cabeça, garganta, dá aquela moleza. Então, uma coisa, doença, é a sintomatologia. Infecção, mesmo, para mim, meu diretor, mesmo que você não apresente nenhum tipo de distúrbio fisiológico, o agente infeccioso pode estar em você. De que forma, professor? Ele pode estar, o que a gente chama latente, quietinho, esperando uma oportunidade para que o ambiente seja propício para ele começar a se desenvolver. E aí sim apresentar a sintomatologia. Então, o termo na tela, meu diretor, bota aqui atrás, sem maldade. Aê, meu diretor. Aprendendo. Aí, ó. IST, quer dizer que IST significa o quê, professor? Deixa eu passar aqui, cadê? Uma coisa são agentes patogênicos ou agente infeccioso. Agente infeccioso é aquele que já tu adquire. Tu estava num ambiente contaminado, ele entrou no teu sistema. Em 20 ou 48 horas, tu começa a apresentar a sintomatologia. É um agente infeccioso. Um agente temperado, uma coisa a gente fala, é o temperado e o... Não, existem agentes infecciosos temperados e os agentes infecciosos virulentos. Não tem nada a ver de vírus, tá, pessoal? Apesar da palavra virulento remeter a vírus, virulento é um tipo de agente patogênico que causa uma infecção imediata, 24, 48 horas. E latente é o agente infeccioso patogênico que entra em contato com você, mas fica na dele, só de boa, só transmitindo para os coleguinhas e você não apresenta sintoma nenhum. Por isso que tem sim diferença em relação a agente infeccioso e agente patogênico. E eles podem ser bactérias, podem ser fungos, podem ser vírus, tá bom? Por isso que ocorreu essa troca da denominação. Aqui.
E esse slide fala sobre o que, professor? É que quando tem um contato, muitas vezes, agentes infecciosos, nós temos o contato através de intercursos sexuais. A gente chama de direto. E quando eu não tive nenhum contato, professor, não tive nenhuma relação sexual, então o contato foi indireto. Nós chamamos isso de fomites. Aumenta a tela, meu diretor. E o que mais nós vimos, professor Jefferson? Nós vimos sobre... Aqui. Nós vimos sobre herpes, que é um vírus. Nós vimos sobre HPV, que é outro vírus. Nós vimos sobre candidíase, né? Fungo. Professor, para mim, meu diretor, nós vimos eles e nós vimos o quê? Que eles causam uma infecção progressiva, específica. Logo, nós chamamos que eles tem os heterotópicos e o homotópicos, tem a topologia, HPV. Há um grupo de vírus, é o Human Papilomavírus, que ataca a pele, é tecido de revestimento. Já outro grupo ataca a mucosa, que é esse tecido que recobre a boca, a faringe, laringe, o ânus, o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, eles são específicos. O HIV é específico. Não tem o tecido sanguíneo? O tecido sanguíneo é formado por várias células. Leucócito, linfócito, eritrócito, eosinófilo, basófilo, monócito. Várias. Macrófagos. Só que ele é específico. Ele entra em todas essas células. O HIV está em todas as células do seu corpo, até na célula germinativa. Está na sua saliva em quantidades reduzidas, mas não causa nenhuma infecção. Aonde ele causa infecção? Em uma única célula, linfócito, CD4, CD8. Células responsáveis por produção de anticorpos. Viu só? Ele pode estar na tua célula sanguínea, na hemácia, mas não causa nada na hemácia. Então ali é uma forma de ele transmitir. Agora, se ele estiver no linfócito, é uma forma de infecção, proliferação. E aí causa uma sintomatologia. Mas a sintomatologia do HIV não é dele em si. É que ele vai deixar o nosso sistema imunológico debilitado e a gente vai ficar à mercê de qualquer doença que chamamos oportunista, porque o sistema imunológico está suprimido. E aí faz com que nós apresentamos múltiplas sintomatologias adversas de infecções de agentes patogênicos diversos ao mesmo tempo. Na tela, meu diretor. E o que nós vimos também, professor? Vimos os métodos contraceptivos. Professor, oi, o que são os métodos contraceptivos? São métodos que nós podemos usar para a mulher não ficar o quê? Grávida. Mas também pode ajudar, às vezes, a também não contrair doenças, como a camisinha. Não engravida, mas também não pega doença. Tem camisinha feminina, tem camisinha masculina, mas também existem determinadas cirurgias, né? Para que você não utilize, não fique grávido. Como assim? Tem aí, ó, deixa eu mostrar para você, que eu já falei. Tem utilização de hormônios, né? Mas tem a cirurgia, que eu acho muito interessante. Mostrar aqui rapidamente, que é o que a gente fala de vasectomia. A vasectomia é o corte do canal diferente. Ou você corta ou você amarra. É a vasectomia definitiva e a vasectomia que você pode desfazer. É só temporal. E também nós temos a laqueadura, tá? Que também pode ser definitiva ou não. Aqui atrás, meu diretor. Meus queridos, finalizamos aqui aquele bate-bola, jogo rápido. Vou deixar vocês fazendo atividade, daqui a pouco eu te volto para corrigir. Tchau.
E aí, pessoal? Eu sei, foram várias perguntas, tanto questões abertas como questões fechadas. Mas não se preocupe, viu? Agora é a hora que nós vamos sanar as dúvidas durante a correção. E como é que nós vamos proceder, professor? Simples! Vamos colocar a pergunta, se for aberta eu deixo a resposta e vou comentar a resposta. Professor Jefferson, eu percebo que na resposta tem umas palavrinhas que eu não usei, mas eu descrevi essas palavras. Não tá errado, não. Na hora que eu estiver explicando, você sublinha o que você descreveu, coloca entre parênteses essa palavra técnica para criar uma familiarização com esse termo e vai lhe auxiliar na elaboração da sua resposta na época das avaliações. Questões fechadas, professor. Nós vamos colocar a pergunta, vamos colocar a alternativa e explicar porque somente uma contempla. E justificar porque as outras não contemplam a pergunta. Na tela, meu diretor! Acorda, meu diretor. Questão de número 1. A infecção pelo papilomavírus humano é o Human Papillomavirus. HPV ocorre predominantemente por meio de intercursos sexuais desprotegidos. Muitas vezes pode-se observar o surgimento de verrugas genitais. Quando fala genitais, tanto são masculinos como femininos. Embora a infecção também possa ser assintomática, verdade. O HPV está relacionado ao desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. Dentre eles, destacam-se principalmente o câncer do quê, pessoal? Câncer de fígado, câncer de estômago, câncer do pulmão, câncer do pâncreas ou câncer do colo do útero? Pessoal, o HPV, vamos lembrar, ele é específico. Sim, professor, o HPV, ele tem dois tipos de tecido. Ele tem o tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, e o tecido mucoso. Entre as opções, o único aí que tem tecido mucoso é o colo. Alternativa E. Perfeito, meu diretor. Esse meu diretor. Se eu pego ele, corto em 4, boto numa panela de pressão com uma carninha, ó, batatinha. Questão de número 2. Nem toda doença sexualmente transmissível, DST, apresenta sintomas. Logo, após o contágio, algumas infecções podem permanecer assintomáticas por longo período, dificultando o diagnóstico e aumentando o risco de transmissão. Vou dar uma parada aqui, dar um gap para mim, meu diretor. Pessoal, isso aqui é muito importante. É uma das piores. Quando você adquire uma determinada doença, não. Quando você adquire um determinado agente infeccioso, só que esse agente infeccioso é patogênico, quer dizer, ele entra no seu sistema, mas fica lá quietinho. Ele não está quietinho. Você pode estar transmitindo ele, esse que é o pior. Lembra que nós falamos que é a diferença em agente patogênico e agente infeccioso? Aumente a tela, meu diretor! A infecção pelo HPV, por exemplo, pode ser um período de incubação prolongado antes do surgimento. Ou antes, não gosto da palavra surgimento. Prolongado antes aparecer, surgimento dos primeiros sintomas, ou antes de você apresentar, surgimento, que eu quero falar, apresentar alterações de disfunção fisiológica. O que é uma alteração de disfunção fisiológica? Qual é a tua temperatura normal? É tanto. Se baixar ou se aumentar, é uma alteração do processo fisiológico. Tá bom, surgimento. Porque não surge do nada, estava lá, entendeu? Mas é uma questão minha, vou consultar meu psicólogo, fazer um tratamento.
evolui para a AIDS. Por isso, a prevenção e o conhecimento das formas de transmissão são essenciais, considerando o HIV. É porque AIDS é a doença. As suas formas de transmissão, marque a única alternativa que apresenta uma situação em que é possível contrair o vírus. O uso de camisinha em todas as relações sexuais, tu vai conseguir adquirir o vírus? Não, porque a camisinha vai te proteger. Seja a camisinha masculina ou a camisinha feminina. Então, a A não é. Uso individual de seringas? Não, se tu tá usando a tua seringa, jogou fora, não compartilha, se tu estiver doente, tu não transmite e ninguém vai pegar. Beijar na boca, beijar no rosto? HIV não. HIV, se você beijar no rosto, não. Mas herpes, beijar no cantinho da boca da criança não pode, que a criança adquire. E não me venham os pediatras falar que não, que eu mando fazer tratamento terapêutico no psiquiatra. Transfusão sanguínea contaminada ou compartilhamento de projetos pessoais? Pessoal, muitas vezes a gente quer colocar, o quê? Ai, meu Deus, eu vejo as respostas, dá vontade de surtar. Ai, Senhor, vamos cá, não. Quem sabe faz ao vivo. Vem, meu diretor, manda para mim. Meus queridos, a resposta no gabarito de vocês está D. Não é isso? Vem comigo, meus queridos. Olha aqui, ó. Marque a alternativa que apresenta uma situação possível de se contaminar por HIV. Vamos lá? O uso de camisinha? Não. Tá com seu pênis envolvido por uma camisinha, ou a sua parceira colocou a camisinha feminina, tá protegido. Nunca os dois usem. O homem usando camisinha, a mulher? Não. Porque isso pode comprometer a eficiência da barreira. Uso individual de seringa, se eu estou usando a minha seringa, o outro está usando a seringa dele, não tem problema, não pode trocar. Beijar na boca não contrai, por causa que a concentra... Não tem como. Agora, professor, fiquei na dúvida, o gabarito diz que é a D. Mas a E, compartilhamento de objetos pessoais, tem que tomar cuidado, porque isso acontece com DST, formites. Nós sabemos que se você usar alguma coisa perforocortante, dependendo do tempo que ela está exposta, pode pegar. Dependendo do tempo que ela está exposta e a capacidade do vírus de se cristalizar e depois voltar com a sua atividade biológica, pode sim. Transfusão de sangue é o gabarito. Professor, transfusão de sangue não deveria. Por quê? Porque passa por um rigoroso processo de testagem para evitar esse tipo de coisa, de acidente. Que na verdade falamos negligência. Mas como nós vimos, né, não tão longe, no passado não tão longe, que ocorreu, a alternativa é transfusão sanguínea. Tem que tomar muito cuidado com a transfusão sanguínea. Isso é uma questão técnica, operacional, tá bom? Só estou justificando, é a alternativa D. Não está errada. Alguns estudantes podem pensar, mas se compartilhar objetos pessoais, seringa é um objeto pessoal? Prestobarba, falei a marca, né? Aparelho de barbear é pessoal? Dependendo do time, tá bom? Mas eu estou justificando aqui, é a alternativa D, tá bom? Na tela, meu diretor. Pensa em fazer uma pergunta, né? 3. A fase
vasectomia é um método de esterilização cirúrgica masculina? Que consiste em cortar ou bloquear o canal diferente? Sim. Impedindo a passagem do espermatozoide que é liberado na ejaculação? Perfeito. Embora o procedimento torne o homem estéril, ele não interfere na produção de hormônios? Verdade. Apesar de se tornar o homem estéril, a vasectomia não elimina a necessidade de proteção contra... Sim, ele só vai impedir que ocorra a fertilização da mulher. Então, qual é a pergunta da Jefferson? Explique por que o uso do preservativo camisinha continua sendo fortemente recomendado mesmo para o homem realizado com vasectomia. Pessoal, o uso do preservativo continua sendo recomendado após a vasectomia, porque embora o homem não possa mais engravidar a sua parceira, o preservativo é o único método de proteger contra a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Tá bom? Tá bom. Questão de número 4. Existem vários métodos contraceptivos. Sobre eles, julgue os itens abaixo verdadeiro ou falso. Pessoal, a A é verdadeira, a B é falsa. Qualquer mulher pode utilizar método de tabelinha? Não! Porque não tem essa eficiência. C é verdadeira, D é verdadeira. E vamos decolar. No Brasil, a contracepção é um direito garantido pelo Sistema Único de Saúde que oferece uma variedade de métodos contraceptivos para mulheres e homens. No entanto, os métodos mais conhecidos são a pílula anticoncepcional, o preservativo e o dispositivo intrauterino, DIU. Os implantes hormonais, além de métodos definitivos, como a laqueadura e vasectomia, sim. Cada método possui características, propriedades, vantagens e limitações e devem ser escolhidos como orientação de um profissional, respeitando as necessidades e estilo de vida de cada pessoa. Então, entre esses métodos contraceptivos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, aquele que também protege contra infecções sexualmente transmissíveis é a alternativa E, preservativo, também conhecido como camisinha. Para mim, meu diretor. Finalizamos, meus queridos. Tchau, um beijo, um abraço, até a próxima.